Graça e paz. Vamos nós para mais uma reflexão sobre Jesus, o bom pastor. Vamos refletir sobre Jesus e seus ensinamentos para nós, como ovelhas dele e como pastores também de Cristo neste mundo. Hoje eu vou ler em Efésios, no capítulo 4, do 7 ao 11. Então, Efésios 4, do 7 ao 11. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você que vem acompanhando esses nossos estudos já sabe que temos refletido sobre Deus e sobre Jesus Cristo como nossos grandes pastores, como aqueles que cuidam de nós, e a Bíblia usa a figura do pastor cuidando das ovelhas nos campos e nos apriscos para figurar, para descrever esse cuidado de Deus para com os seus servos. Deus tem um cuidado para com todo o universo, mas existe um cuidado especial para com os filhos, porque os filhos são aqueles que se submetem de forma mais intensa aos cuidados desse Deus que é o nosso grande pastor. Deus sempre cuidou do seu povo como pai, como pastor. Deus sempre se revelou como um ser pessoal que gosta de se relacionar com o ser humano e dele cuidar. Cristo, quando veio à Terra revelar Deus de forma mais plena a nós, os homens, ele usou a figura do pastor para descrever a si próprio quando disse: eu sou o bom pastor. E Cristo não ensinou sobre ser bom pastor apenas com palavras, mas com a sua maneira de agir e de cuidar das pessoas. Ele demonstrou na prática também como é ser um bom pastor. Nesse cuidado de Cristo para com as suas ovelhas, que são os servos de Deus, os filhos de Deus, Jesus estabeleceu outros pastores para também, juntamente com ele, pastorearem o seu rebanho. Em Efésios 4,11, que nós lemos agora há pouco, diz que ele mesmo, e esse ele mesmo aqui, claramente se refere ao Senhor Jesus, o bom pastor, e ele diz que ele mesmo concedeu uns para profetas, apóstolos, evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Jesus é o bom pastor que nomeia outros para serem também pastores do seu rebanho. Queridos, Jesus Cristo não instituiu pastores neste mundo para cuidarem sozinhos dos seus rebanhos. Primeiramente porque ele prometeu estar com esses pastores, assim como prometeu estar com todo aquele que nele crê, todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vemos também essa ideia de não trabalhar sozinho, partindo do próprio Deus. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1:1 diz assim: criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida, no versículo 2, está escrito assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Depois o apóstolo Paulo vai afirmar que sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus sempre trabalhou em equipe, sendo ele Deus único, é também Deus trino, e sempre trabalhou em harmonia com a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Até mesmo antes da criação, a gente percebe Deus nos céus cercado por anjos, arcanjos, querubins, exércitos celestiais, coro celestial, e Deus passou para a sua criação este princípio
de que se deve trabalhar sempre em equipe. O próprio Deus, em Gênesis 1:26, quando criou o homem, disse o quê? Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus estabeleceu, depois do homem criado, a sua imagem e semelhança, estabeleceu para ele uma companheira que lhe fosse auxiliadora idônea. A mulher, no caso, a primeira, Eva. Então, queridos, a gente percebe que Deus, ele sempre trabalhou e sempre ensinou as suas criaturas a trabalharem em equipe, se ajudando, sim, uns aos outros. A gente vê isso na história do Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 13. O que acontece ali é que Jetro, o sogro de Moisés, vê Moisés sozinho julgando as causas do povo. Aquelas questões que surgiam, né, durante a caminhada pelo deserto, briga entre vizinhos, entre familiares. E Moisés, então, de manhã cedo se assentava para que as pessoas trouxessem suas causas para ele julgar. E ele julgava todas as causas. Quando o sogro dele, o Jetro, viu aquilo, disse: Moisés, você não pode trabalhar sozinho. Você não pode ser juiz sozinho para todo este povo. Nomeie auxiliares, outros juízes abaixo de você. Deixe que eles tragam a você somente as causas que eles não puderem resolver por si só. E assim aconteceu. E Moisés, então, teve um grande alívio, né, com o auxílio de outros juízes que trabalhavam naturalmente sob a supervisão dele. Quando Jesus chegou aqui, revelando-se ao homem como Deus, como pastor divino, ele logo nomeou 12 apóstolos, primeiro para estarem com ele, depois para serem instruídos e depois para fazerem o trabalho que ele fazia enquanto estava aqui com eles. Então, queridos, isso me leva a concluir que com essa maneira de ser e de trabalhar e de agir de Deus, desde a eternidade, passando pela criação do homem, história do Antigo Testamento, revelação em Jesus Cristo, só posso concluir que quando Deus instituiu nesta terra pastores para cuidarem dos seus rebanhos neste mundo, certamente ele não teve a intenção de que nenhum pastor pastoreasse sozinho o seu rebanho. Quando o apóstolo Paulo deixou Tito em Creta, isso está em Tito 1:5, Paulo disse assim: Tito, olha, eu vou deixar você em Creta para que você ponha ordem nestas coisas aí da igreja. E você deve nomear presbíteros em todas as cidades. Era um conjunto de pequenas cidades. E Tito deveria nomear homens que o auxiliassem no pastoreio daquela região. Paulo também disse a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, assim: e o que de minha parte ouviste, ensina também a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que eu quero dizer nessa reflexão? Que você que é pastor, você que é líder, precisa entender que Deus quer que você trabalhe com outros lhe auxiliando. Você precisa ter cooperadores, companheiros que lhe ajudem no pastoreio, na caminhada, no aconselhamento, na resolução de questões administrativas da igreja, no ministério da intercessão. No decurso da história bíblica, uma coisa que a gente observa é que não foram apenas líderes formalmente instituídos que ajudaram aqueles líderes que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Por amor ao tempo, não farei aqui uma longa lista, mas são muitos os casos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em que Deus usou, em muitas ocasiões, pessoas que não eram, por exemplo, oficiais da Guarda Real, ou que não eram oficiais das igrejas do Novo Testamento. Deus usou pessoas comuns que deram exemplo, que acolheram líderes em suas casas, que abriram as portas de suas casas para igrejas ali se reunirem, para doarem bens para manter a obra do Senhor financeiramente. Eu quero dizer com isso, meu querido, que quando eu falo aqui que os pastores não podem pastorear sozinho,
sozinhos, eu não falo que apenas que os pastores devam ser auxiliados pelos seus presbíteros, diáconos, diaconisas, que é o nosso caso da igreja congregacional. Eu não estou dizendo apenas que os pastores devem ser auxiliados pelos presidentes de departamentos ou de ministérios da igreja. O que eu quero dizer aqui é que cada membro do corpo de Cristo, cada cristão da igreja do Senhor nesta terra pode e deve ser um cooperador do ministério pastoral do seu líder. Como assim? Como eu posso ajudar o meu líder? Eu não sou pastor, eu não tenho que respeitar, por exemplo, deixar que o presbítero ajude o pastor ou deixar que a esposa do pastor o aconselhe. Como eu posso ajudar o meu pastor sem ser um líder formalmente instituído? Ora, meu querido, eu estou falando aqui de auxiliar naquilo que é possível se fazer independentemente de possuir cargos formais. Então, eu quero falar agora a você que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte de uma igreja, que você foi colocado no corpo de Cristo para ajudar no bom funcionamento desse corpo. Não se sinta um cristão que está no corpo de Cristo apenas para ser uma pessoa fisicamente presente nas reuniões, nos trabalhos da igreja. Não se sinta um membro da igreja que tem o papel apenas de ouvir ou de assistir ou mesmo de adorar no culto, mas eu creio firmemente que Deus instituiu o ministério pastoral na igreja para pastorear as pessoas, mas para serem ajudadas pelas pessoas, para serem apoiadas por atitudes de pessoas que possam ajudar o pastor a exercer a sua função. Agora, talvez você me pergunte, Pastor Paulo, me diga, afinal, como exatamente eu posso ajudar o ministério pastoral da minha igreja? Como eu posso ajudar o meu pastor a pastorear a igreja da qual eu sou membro? Meu querido, na próxima reflexão, eu estarei aqui de volta para tratar de orientações bíblicas muito claras sobre como cada ovelha do corpo de Cristo pode ser um ajudante decisivo para o bom andamento da sua igreja. Eu vou dar dicas práticas, e todas elas apontadas pela Bíblia, de como você pode ser um esteio no ministério pastoral da tua igreja, como você pode ser útil para a edificação do corpo de Cristo, como você pode ser uma bênção promovendo no meio da sua igreja comunhão, interação entre as ovelhas diversas. Você pode ser um elemento que pode fazer mediação entre ovelhas problemáticas e a liderança da igreja, aproximando pessoas, quebrando barreiras que existam entre elas. Entenda-se, se veja como alguém que Deus colocou no corpo de Cristo com uma função importante, uma função de construção, de ajuda, de auxílio. Não aceite a ideia de ser um membro que não tenha utilidade, que não faça nada importante, porque Jesus Cristo, ele não colocou nenhum membro no seu corpo para que esse membro seja inútil. Então, no próximo estudo, concluindo este agora, eu quero chamar você para que na próxima reflexão semanal esteja aí, prestando atenção e colocando em prática ações que vão fazer de você uma pessoa que, mesmo sem ser formalmente líder, você pode ser usada por Deus para manifestar o cuidado de Deus para com outras pessoas. É nesse sentido que eu já mencionei em reflexões anteriores que, de uma certa forma, nós todos, cristãos, independente de cargos e funções, podemos nos pastorearmos uns aos outros. Eu não estou aqui diminuindo a importância de haver a figura formal do pastor instituído, do pastor reconhecido pela igreja como instituição, oficialmente consagrado, ordenado. Não é isso, mas existe uma maneira também de cada ovelha pastorear aquela outra ovelha do seu rebanho. Então, fique atento a isso,
porque nós estaremos tratando desse assunto de forma muito prática no quarto e último capítulo dessa nossa série sobre Jesus, o bom pastor. Bom pastor que manifesta o seu cuidado pastoral através de qualquer pessoa que for ovelha dele e que se dispuser para isso. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a entendermos que não somos pastoreados por Ti apenas para usufruirmos dos Teus cuidados sobre nós, mas também, Senhor, para estender, através das nossas ações, os Teus cuidados sobre muitos de nossos irmãos. Te pedimos, quero pedir por esta pessoa que acabou de ouvir a Tua palavra, nesta reflexão, abençoa a sua vida, abençoa seu relacionamento com sua igreja, com seu pastor, com seus irmãos. Faze dessa pessoa, Deus, um instrumento Teu para manifestar o Teu cuidado a outros que o cercam. Em nome de Jesus. Amém.